Você sabia que 85% da população mundial sofre ou ainda vai sofrer com dores nas costas? A estimativa é da Organização Mundial de Saúde. Para orientar as pessoas a lidar bem com a sua coluna vertebral, a Clínica de Fisioterapia da Univale oferece o programa Escola da Coluna. É o que nós vamos conhecer no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. E hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Fernanda Vieira. Boa tarde, Lisa. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando sugestões de pauta através do e-mail vivavozunivale@hotmail.com, pelo Facebook, facebook.com/vivavozunivale e também no Twitter, @vivavozunivale. E para falar sobre a coluna vertebral, nós convidamos a professora Vera Galli, do curso de fisioterapia aqui da Univale, que é coordenadora da Escola da Coluna. Bem-vinda ao programa, muito bom te receber por aqui. Obrigada pela participação. Pois é, professora, a sensação que se tem problemas nas costas é algo muito comum. A gente ouve muitas pessoas falarem por aí, tô com uma dor nas costas hoje e tal, né? Mas é uma sensação de que isso está aumentando, essa percepção? Tem mais gente reclamando sobre dor nas costas hoje em dia? Sem dúvida, cada vez mais. Os dados que nós temos disponibilizados são dados reais, né? Se nós conversarmos no nosso quintal, no nosso entorno, é praticamente impossível nós conhecermos alguém que nunca se queixe de nenhum desconforto, de nenhuma dor na coluna, né? Em qualquer segmento da coluna. Tem aumentado, sim, algumas características, né, mais atuais. Indivíduos mais jovens. Hoje nós ainda estávamos avaliando um grupo de participantes da Escola da Coluna e os acadêmicos mencionavam isso. Nossa, quantas pessoas jovens procurando a Escola da Coluna por conta do problema de dor nas costas. Então, indivíduos mais jovens, e a gente também tem uma mudança nos segmentos da coluna mais acometidos pela dor. O mais conhecido, ainda é o mais prevalente, é a região lombar, que é essa região da cintura ali, aquela curva próxima da cintura. Ainda é o segmento da coluna que as pessoas têm mais queixas. Mas, contudo, atualmente tem crescido também o número de pessoas se queixando da região cervical, que é a região do pescoço. Muita gente tem se queixado de dor no pescoço, que vai para os ombros. Então, aumentou sim, sem dúvida. E aquele ritmo acelerado, né, da vida na cidade pode contribuir para desencadear os problemas de coluna? Com certeza. Eu diria até mais do que o ritmo acelerado, né? Nós associamos essas queixas na coluna, em qualquer segmento, com os hábitos de vida. Isso é certo. A maioria das pessoas, 80% delas, a gente pode dizer, que já tem queixas comuns, constantes na coluna, não tem efetivamente uma patologia, uma doença na coluna, mas tem disfunções, tem um mau funcionamento da coluna, relacionado aos hábitos, a maneira como elas lidam com a sua coluna no seu dia a dia, nos seus afazeres. E essa correria que faz com que a gente execute as nossas tarefas sem pensar muito, né? Faz do jeito mais rápido, do jeito que dá para fazer, sem dúvida nenhuma contribui. Agora, então, acho que você tocou num ponto que é bem importante, né? Quando é que essa reclamação, tô com uma dor nas costas hoje, quando que a pessoa precisa prestar atenção e realmente chamar um apoio médico, procurar um especialista? Sim. Bom, eventualmente um desconforto é natural. Dormi pouco, dormi mal, colchão que eu não estou habituada, fiquei muito tempo na mesma posição, viajei, fiquei muito tempo sentado, enfim. Existe aí uma causa muito evidente, né? Um acontecimento muito distinto, diferente daquele que eu estou habituada. Ok, passou em alguns dias, nem precisei tomar nada, eu tomei um remedinho para dor, pronto, acabou. Nunca mais tive, ou lá depois de alguns meses. Esse é o natural, todo mundo está sujeito. O problema é quando isso se torna constante. Todo dia ou toda semana aquela dor vem me visitar. E a gente meio que vai se acostumando, porque no início, muitas vezes, ela não é muito intensa. Eu não preciso, por vezes, de nenhum tipo de intervenção. Um banho quente, ou repouso, saio daquela posição, passa. Alguns dias depois ela me visita novamente, toda semana. Passou um mês, isso aconteceu, alguns dias longe da dor, mas ela volta. Vamos colocar lá, mais de um mês essa dor me procura de uma forma persistente. Opa, ela está indicando que alguma coisa
ou várias coisas, vários fatores aí da sua vida estão levando a uma sobrecarga na coluna. É hora de acender a luzinha do alerta e procurar auxílio. A gente costuma dizer que isso se torna crônico quando essa dor te procura, te acomete, o desconforto por mais de 3 meses. Mas algumas pessoas relatam esse desconforto, por vezes não tão intenso, por muito mais do que 3 meses. Já passou da hora de uma certa forma, se acostumaram com aquela dor. Com certeza. Acreditam que aquilo é natural, né? Eu tô sempre dura, tô sempre com a musculatura da coluna muito tensa, muito dura. Eu tenho dor quando eu acordo, eu fico muito tempo sentada, eu tenho dor. Mas eu acho que é comum, né? Eu acho que é normal. É isso que a gente escuta muito, Se todo mundo tem, então é normal. Exatamente. Mas não precisa ser assim. É preciso relevar, não é? Não precisa e não deve ser assim. Isso. Professora, tem também aqueles dias que a gente acorda meio travado ou sente uma fisgada na coluna. Eu acho que esses termos, né? Eu tô travada hoje, ou uma fisgada. Tanto depois de um dia de trabalho intenso, ou até mesmo aqueles dias que a pessoa no dia anterior fez uma atividade física e ela não é acostumada a fazer uma atividade física, ela acorda com essa dor travada. Como saber, nesse caso, né, que é hora de procurar um especialista? Tem algum... eu acho que... E insistir um pouquinho nessa abordagem, né? Porque talvez algumas pessoas que estejam acompanhando o programa se identifiquem com isso, né? Então, tem diferença esse termo, por exemplo, uma fisgada? Eu acho que isso é uma coisa que eu já ouvi muita gente falando disso. A questão é a persistência. Continua sendo. A persistência do sintoma. Nem sempre a intensidade. É claro que a intensidade é relevante, sem dúvida. Mas a pessoa pode ter mencionado uma fisgada. Nossa, eu senti uma fisgada. Nossa, doeu e agora está me doendo até para respirar. Fui levantar muito rápido. Passei o feriado, não fiz nada, fiquei lagarteando, né? Só fiquei deitada. Fui levantar um belo dia do feriado muito rápido, senti uma fisgada, doeu muito e eu passei aquele dia inteiro com a coluna doendo. Se você passou só aquele dia, ficou de molho, continuou dando uma repousada, não exagerou nas atividades, em 1 ou 2 dias aquela dor sumiu, tudo bem, pode acontecer. Nós temos estruturas anatômicas sujeitas a isso, a um esforço um pouquinho maior do que aquele que ela estava, a estrutura preparada para suportar no momento, porém o corpo dá conta de organizar a bagunça novamente e te coloca em equilíbrio. Se passar em 2 dias, 1, 2 dias, no máximo 3 dias, está tudo bem. O corpo se adaptou. O problema é quando isso se torna persistente. Se essa dor deixou uma sequela, teve o dia lá, o episódio da fisgada, ok? A pessoa sentiu isso. Passou, tomou um remédio que ela conhece ou não tomou, ou era um banho quente, uma compressa, tanto faz a estratégia que ela usou. Melhorou, mas ficou uma sequelinha, sabe? Não passou, em 1 semana aquilo continua, em 1 mês aquilo continua, tem que procurar ajuda. A persistência, sem dúvida nenhuma, do desconforto é o maior indicativo daquilo que você está fazendo continua a sobrecarregar a sua coluna. Eu posso ter tido um episódio de sobrecarga, vocês estão me compreendendo? Sim. Dia eu fiz a faxina na casa, peguei peso, vou ter dor. Fui para academia, eu não ia há um tempão, estava meses sem ir para academia, tive dor. 2, 3 dias sumiu tudo. Tá tudo bem, o seu corpo se reequilibrou. O problema é quando isso não passa. Diminui a intensidade, mas é persistente. O sintoma não passa. Aí é hora de procurar ajuda. Então vamos inverter um pouquinho para a gente tentar decifrar um pouquinho como é que funciona a nossa coluna. Quais seriam então os principais causadores de problemas na sua estrutura vertebral? Olha, eu acho que isso é extremamente importante ser abordado. Atualmente é um consenso de que os nossos hábitos de vida, eles se transformaram assim na principal causa dos problemas vertebrais. A forma como nós nos posicionamos no nosso dia a dia. Eu vou incluir aqui coisas que todo mundo conhece. A permanência em algumas posições. Existe uma relação do senso comum de que a pessoa vai ter dor na coluna quando ela pega muito peso, quando ela faz um trabalho pesado. Isso é meio claro, né? Pegou muito peso, vai doer a coluna. Mas é importante que seja dito que atualmente o que mais tem trazido as queixas vertebrais não é o trabalho pesado. É aquele trabalho que por muito tempo foi considerado como um trabalho muito leve. Um exemplo melhor é a permanência na posição sentada. Pessoas que trabalham por muitas horas na posição sentada, essa exigência de manutenção da posição sentada, hoje em dia
é considerado como um dos principais fatores causadores da sobrecarga nas estruturas vertebrais. Olha só. Que é uma coisa que a gente... Não pareceria no senso comum. Nossa, né? o senso comum vai dizer, mas é um Sentadinha, trabalho leve, né? Como é que você pode reclamar de dor nas costas? Você passa o dia inteiro sentada. E pode ser aí. Nossa, aí que tá nós já temos problema. diversos trabalhos científicos demonstrando essa relação de manutenção da postura sentada com sobrecarga vertebral e o aparecimento de disfunções que geram a dor nas costas. E aí quem tem que trabalhar sentado, faz o quê? Pois é. Se a gente tivesse que dar aí, então, uma dica em relação aos hábitos, a repetição da mesma coisa, ela é sempre prejudicial para a coluna. Vamos lá. Trabalho muito tempo na mesma posição, que é sentado, vai ter sobrecarga na sua coluna, ela vai sentir. Não trabalho sentado, mas trabalho muito tempo em pé, diante de uma bancada, que eu preciso me curvar um pouco para frente. Não tenha dúvida, é uma grande sobrecarga na coluna, nas estruturas da coluna, você vai desenvolver um problema vertebral também. Eu repito muitos movimentos. Eu me abaixo para apanhar alguma coisa no chão, coloco a caixa na prateleira de cima, mas repito isso muitas vezes. Isso também é um fator gerador de sobrecarga, um fator desencadeante. Qual seria a dica mais importante aí? O ideal é você variar. Muito tempo na posição sentada, o que a gente deve fazer? Levantar. O hábito de sair daquela posição. Tô aqui, voltinha, 2 levanta, minutos já ajuda. Mas 1 minuto que você fica em pé. Estou há 1 hora, lá, máximo 1 hora nessa posição, mantida na posição sentada. Levanta, vai tomar uma água, que é um dos fatores também que contribui para a sobrecarga e desgaste nas estruturas da coluna, né? Então, levanta, vai lá, toma uma água. Beber a água já vai ajudar também. Já vai ajudar muito, né? Levanta, se espreguiça. Nossa, maravilhoso. Levantou, se esticou, se espreguiçou, senta novamente. E aí, claro, procura sentar o melhor possível, com a sua postura organizada, um bom mobiliário e tal. Mas variar a posição talvez seja a dica mais preciosa para evitar a sobrecarga na coluna e os problemas vertebrais. E os problemas relacionados à coluna podem gerar problemas em outras partes do corpo? Sem dúvida nenhuma também. A gente pode dar diversos exemplos. Um muito conhecido é a pessoa te falar assim, olha, eu tenho um problema na lombar, que é essa região da cintura ali, e por conta desse problema eu tenho dor na perna. Eu tenho o problema, a sede do problema é na lombar, na região lombar, uma vértebra lombar, né? Mas ele comprime um nervo e esse nervo vai inervar o membro inferior, né? Ele vai dar função, ele vai levar sensibilidade para os músculos do membro inferior. Então eu posso ter queixas à distância, que vão contribuir para eu alterar o jeito que eu caminho, por exemplo, para eu ter dificuldade de tirar o pé do chão na hora de caminhar, para eu ter dificuldade de passar do sentado para o em pé, enfim, para várias atividades. Eu posso ter um problema na lombar que afeta, por exemplo, a parte de controle esfincteriano. Também é uma outra sequela, uma outra consequência mais adiantada. Outra complicação ou consequência que todo mundo conhece, ou a maioria, tem um problema na cervical, um mau posicionamento, não precisa nem ser uma patologia especificamente nas vértebras cervicais. Um mau posicionamento, um mau alinhamento dessas vértebras. Isso pode fazer uma sobrecarga muscular, deixar os músculos dessa região tão tensos que eles fazem uma compressão circulatória ali dos vasos e você tem dor de cabeça. Posso ter dores de cabeça que têm origem em problemas vertebrais. Coisa, né? Quer dizer, realmente é o centro é do o teu eixo, corpo, né? É o eixo. A partir dali a gente tem já pode. pesquisas que demonstram o mau alinhamento da coluna, dificultando a digestão, indiscutivelmente vai dificultar a respiração ao longo do tempo. Então, é o eixo, sim, de equilíbrio do seu corpo e por conta disso ele vai repercutir, se estiver mal posicionado ou com algum problema, em partes à distância, na periferia do seu corpo também. Olha só. Bom, professora Vera, vamos falar um pouquinho sobre a escola da coluna, né? Explica para os nossos ouvintes e telespectadores, afinal, o que é a escola da coluna? Bom, a escola da coluna é um programa, na verdade, né? A escola da coluna, ela existe em vários países, não é só aqui. Ela surgiu lá em 69, na Suécia, e a partir daí ela foi se expandindo. Por que ela acontece, a escola da coluna? Qual é a proposta? É atender a essa demanda que nós estávamos aqui comentando, né? Nós temos uma demanda assim, gigantesca de pessoas com queixas vertebrais, com dores nas costas. E nós estamos relacionando sempre, como nós já mencionamos, as dores vertebrais aos hábitos de vida. Então, a proposta da escola da coluna é trabalhar exatamente
um aspecto aí educativo. Os objetivos são de prevenir esses problemas, principalmente, e de fazer com que aquela pessoa que já possua essas queixas, que ela consiga lidar melhor com a sua coluna, que ela venha prevenir complicações e ter uma qualidade de vida melhor. O objetivo final, eu poderia dizer, é o de melhorar, é o de promover o autocuidado. Vamos fazer um intervalinho rápido aqui, mas já vamos voltar falando com a professora Vera Galli sobre a Escola da Coluna. Tenho certeza que você vai querer saber dessas dicas importantes que o programa está levantando aqui. Já, já. Já estamos de volta. Hoje o tema do programa é a Escola da Coluna. Esse programa que está sendo conduzido pela professora Vera Galli, que é professora aqui do curso de Fisioterapia da Univale. Professora, você vinha dizendo então que esse programa aqui na Univale, ele tem características específicas, né? Uhum. Em qualquer parte do mundo, a proposta da Escola da Coluna vai ser sempre preventiva. Certo. A intenção é sempre trabalhar com a prevenção desses problemas ou complicação já, né, complicações dos problemas vertebrais e melhorar a qualidade de vida, a saúde dessas pessoas, para qualquer lugar. Para cada país e para cada cidade, enfim, ele vai respeitar as características daquela população. Isso é interessante também. Então, a gente pode ter um determinado programa, um formato de Escola da Coluna aqui, que em uma outra cidade, né, aqui mesmo no nosso país, seja um pouco distinto, respeitando essas características. Aqui na Univale, o nosso programa de Escola da Coluna, ele é feito em oficinas. Nós oferecemos oficinas e elas são oferecidas em horários específicos para a comunidade geral, para quem tiver interesse, e outros horários específicos para funcionários e professores aqui da instituição. Ah, bacana. Então, qualquer pessoa pode participar. Já Sem estamos dúvida. Falando disso. Qual é o procedimento, então? Para a comunidade, se a pessoa tem um interesse, ela tem alguma queixa já, ela às vezes já passou pela sua unidade de saúde e mesmo que ainda não tenha passado, mas que tenha interesse, o caminho melhor é esse. Passa pela sua unidade básica de saúde, ali do seu bairro, diga, olha, estou sabendo da Escola da Coluna lá na Univale, gostaria de participar, e eles irão fazer um encaminhamento para a gente. Se a pessoa traz o encaminhamento, é importante que ela traga até a clínica de fisioterapia da Univale, nós vamos pegar o nome dessa pessoa, deixar anotado, ela entra numa lista de espera, porque tem um grande número, né, de pessoas procurando, e nós vamos chamar essa pessoa para uma triagem, e tão logo nós tenhamos aí uma turma sendo formada, nós acabamos de formar uma hoje, curiosamente, né? Então, logo nós tenhamos aí uma outra turma, nós chamamos essa pessoa para participar. Bacana. Ô, professora, e como é que é o envolvimento do curso de fisioterapia aqui da Univale com a Escola da Coluna? Bom, o programa de Escola da Coluna, ele faz parte das atividades do curso de fisioterapia, né? Foi justamente o curso que criou. Nós temos a Escola da Coluna, começamos a trabalhar com ela lá por 2008, 2007, a gente começou a mexer nisso. Em 2008 nós começamos a implementar e o curso de fisioterapia veio mudando esse programa, fazendo alterações para criar o formato de oficinas que nós temos hoje, né? A partir dali é que ele passou a ser oferecido para a comunidade e para os professores e funcionários também. Agora, professora, eu mesma já conheci. Já participou, já foi nossa participante. Queria que você contasse um pouquinho das estratégias utilizadas ali naquela oficina, então. Bom, como ele é educativo, né, nós partimos aí do pressuposto de que uma pessoa que não conhece o seu corpo, ela não consegue comprar a ideia de melhorar o cuidado, de se ajudar mais, de se cuidar mais. Então, a primeira coisa que a gente faz é apresentar a coluna para quem participa, né, da Escola da Coluna. Como é que é? Quais são os componentes? Quais são as estruturas que nós temos no nosso corpo? Quais são as estruturas que nós temos na nossa coluna? E qual é a função de cada uma dessas estruturas? Nossa estratégia é usar bastante recurso visual para que a pessoa consiga visualizar isso, mas apresentar essa coluna, dizer para que ela serve e mencionar, inclusive, o que é que a gente faz no dia a dia que acaba sobrecarregando. Ela foi feita para isso. Então, o que é que eu estou fazendo de errado para ela estar se machucando? Quais são, então, os fatores desencadeantes, os fatores de desenvolvimento das doenças e quais são essas doenças? Tudo isso a gente fala na Escola da Coluna, a gente apresenta quais são os problemas principais, é uma das nossas estratégias. Além disso, a gente tem um carinho muito especial por um momento da escola, que a gente faz uma parte prática de explicação e adaptação das atividades de vida diária. O que quer dizer isso? A gente vai conversar,
vai discutir e vai apresentar novas formas da pessoa se posicionar durante as atividades que ela executa no seu dia a dia. Seja atividade de trabalho, seja atividade de lazer, de descanso. Como é que essa pessoa pode se posicionar melhor para prevenir, para evitar esses problemas? Outra coisa que a gente vai utilizar, outra estratégia, são exercícios. A gente vai ensinar alguns exercícios muito simples, exercícios que sejam muito fáceis de serem utilizados, desenvolvidos por qualquer pessoa em vários momentos do dia. Ela não precisa ter um momento específico para realizá-los, para melhorar as condições musculares, articulares, para prevenir os problemas vertebrais também. E é possível corrigir esses problemas da coluna sem o uso de medicamentos ou cirurgia, apenas adequando a postura e também com esses exercícios aí da escola da coluna? É uma ótima pergunta, sem dúvida. Os resultados que nós temos com a escola da coluna, eles são assim, eles não deixam nenhuma dúvida, são muito claros em relação a isso. Nós temos participantes, né, da escola da coluna, que chegam, começam a fazer a escola da coluna com muita dor. Alguns não conseguem nem permanecer sentados durante a primeira conversa, de tanta dor. É um dado importante, né? E à medida que a gente vai explicando, olha, quem sabe você altere, você mude o jeito que você executa isso, vai passando essas dicas, ensinando os exercícios, outras dicas a respeito de alimentação, atividade física, outras coisas que são orientadas também. Ao término da oficina, né, esse período de um mês, em média, que a pessoa passa conosco, a gente tem resultados assim fantásticos da pessoa falar, olha, eu não tenho mais dor. Eu estava dependente do remédio, eu estava à base de remédio, eu comecei a escola da coluna tomando remédio para dor. E mudei algumas coisas e eu não tenho mais dor. Então, sim, respondendo a sua pergunta, sem dúvida, é possível sim modificar hábitos, modificar atitudes, modificar as minhas ações no dia a dia e eliminar as dores nas costas. Agora, você já disse que a dor nas costas não escolhe idade, sexo, enfim. Mas existe um perfil mais propício a manifestações de dor na coluna? Existe sim. É claro que eu costumo dizer que a gente vai cultivando o nosso problema, né? Então, a gente vai, pelos nossos hábitos, a maneira como a gente se posiciona, a gente utiliza, o que a gente faz com a coluna, a gente vai sobrecarregando. Então, ela vai levando um tempo tentando se adaptar àquilo e chega uma hora que a sobrecarga está tão grande que o problema se manifesta. Eu estou explicando tudo isso para dizer que os mais jovens, embora tenham se queixado, estejam se queixando mais, ainda não são os mais prevalentes. Então, indivíduos em plena idade produtiva, independente do gênero, tanto faz homem ou mulher, mas indivíduos em plena idade produtiva são, sem dúvida nenhuma, aqueles que têm uma tendência, estão mais predispostos. E aquilo que eu já falei antes, então, indivíduos em plena idade produtiva e que, via de regra, trabalham na mesma posição. São os mais predispostos ao aparecimento das dores. E em relação à estatura, né? Porque tem muito mito em relação a isso. As pessoas maiores, mais altas, né? Tem aquela sensação de que preciso abaixar um pouquinho para ficar na média. Existem outros fatores que contribuem. A gente pode dizer que é muito mais a forma de encarar aquilo que eu estou passando do que efetivamente os dados antropométricos. Em relação aos dados antropométricos aí, a gente pode falar do aumento de peso, do sobrepeso. Esse sim. Ele contribui muito. Então, pessoas com sobrepeso, elas têm assim, nossa, indiscutivelmente, uma chance aumentada de desenvolverem problemas na coluna. É verdadeiro. A altura por si só, não. Se eu conseguir, ela não predispõe? Ela até te predispõe. Se você conseguiu adaptar o seu mobiliário à sua altura, se você não está disfarçando a altura que tem, sem problema nenhum, né? Ela te predispõe nesse sentido. Nem sempre meu mobiliário está adequado ao tamanho. E o mais baixo também, tá? Se essa pessoa, por exemplo, não tem uma altura, não está tão privilegiada, digamos assim, em termos de altura, e ela tem que trabalhar sentada, e o dia inteiro ela trabalha numa posição que o pezinho mal alcança no chão, ela também precisa escorregar o bumbum da cadeira para encostar o pé no chão. Sabe como é? Essa pessoa está mais predisposta também. Então, esses extremos, se o meu dia a dia não estiver adaptado a isso, aí sim, me predispõe. E os exercícios físicos ajudam as pessoas que possuem problemas de coluna? Muitíssimo.
O sedentarismo é um dos fatores de contribuição para as queixas vertebrais, como para tantas outras queixas, né? Eu mencionei há pouco a questão do sobrepeso, da obesidade, que é um fator determinante aí, né? Atrelado a ele, a gente pode falar da atividade física. Então, sedentários, a gente costuma dizer que pessoas que não usam a coluna, ficam muito tempo com a coluna na mesma posição, não geram movimento, não trabalham com os músculos que envolvem a coluna, essas pessoas estão mais predispostas, sem dúvida nenhuma. Professora, a gente já está indo para o finalzinho, mas eu gostaria de ouvir ainda a sua opinião sobre a relação entre dores na coluna e estresse. Até que ponto, né, aquele ritmo mais acelerado, a adrenalina do dia a dia também pode causar algum problema? Nossa, pode muito. Eu costumo dizer que existem alguns fatores fundamentais. Primeiro, a postura, indiscutivelmente. Depois, a questão do não se movimentar, o sedentarismo, tá? Tem a ingesta de água, que é essencial, ela contribui muito. A não ingesta de água também contribui muito. E aí tem uma questão muito importante que as pessoas muitas vezes não relacionam, que é o descanso. Se eu não durmo bem, por exemplo, mas olha, eu tenho uma chance aumentadíssima de acordar com uma sensação de cansaço e com dor mesmo na coluna. O momento do sono, quando eu deito, é o momento essencial, fundamental para minha coluna repousar, para as cartilagens reidratarem, para eu diminuir toda a sobrecarga. Se eu já não durmo bem, porque o meu estresse está muito grande, a minha exigência cotidiana está muito grande, a pressão no meu trabalho é muito grande, o meu sono não vai ser bom, não vai ser repousante. Isso vai, sem dúvida nenhuma, aparecer lá pelo menos na minha queixa vertebral. Se no decorrer do dia eu também vivo muito estressada, eu não presto atenção na minha postura e eu tenho os músculos que envolvem a minha coluna também como se estivessem contraindo o tempo inteiro. Eles estão tensos o tempo inteiro. Eles diminuem a movimentação da coluna, eles não permitem que ela trabalhe da maneira adequada. Eles não permitem nem o relaxamento da coluna. Então, sem dúvida nenhuma, o estresse, essa loucura do dia a dia, contribui para as dores vertebrais. É isso, né, Fernanda? Quer uma última? Eu acho que a gente pode pedir para a professora dar umas dicas, né, para evitar futuros problemas decorrentes do mau uso da coluna. Bom, se a gente fosse assim, dar as dicas gerais assim, que servem para todos, a primeira é o que a gente já comentou. Evite a permanência por mais de 1 hora na mesma posição. Se você trabalha muito tempo sentado, levanta, se espreguiça um pouquinho. Se você trabalha muito tempo em pé, se espreguiça também, senta um pouco, mudança de posição. Ingesta de água é fundamental, se movimentar, fazer uma atividade física controlada e prazerosa e dormir bem. O resumo, né? Porque afinal, claro, né? Até agora a gente está falando. Veja bem, nós estamos dando uma disso. corridinha. Professora, muitíssimo obrigada. Nós conversamos com a professora Vera Galli, do curso de fisioterapia aqui da Univale, coordenadora da Escola da Coluna. Se você gostou, acho que vale a pena conferir o trabalho muito bacana. Obrigada. Eu que agradeço. Até o próximo Viva Voz.